Gente, vocês acreditam naquela história da cobra que gosta de mamar no seio da mulher quando ela tá grávida e tudo mais? Pois é, eu estava conversando com a minha mãe e ela me contou uma seguinte história. Minha mãe, ela teve ali, né, uma vida não muito fácil, porque ela morou também ali na roça, ela ficava muito sozinha por conta do meu pai sair para trabalhar. E certa vez ela conta que ela tinha ali acabado de ter a minha irmã mais velha, a minha irmã mais velha, a Edna. O que que acontece? Ela estava sozinha em casa. E ela falou que ela estava ali, né, amamentando a minha irmã e tudo mais. E ela percebeu, ela morava numa casinha ali, no meio ali da roça mesmo. E ela percebeu uma coisa se movimentando na parte de cima da casa. Gente, só de falar eu me arrepio toda. E ela conta que quando ela olhou para o teto ali, né, que naquela época, na verdade, não era laje, não era telha, se eu não me engano, era realmente ali o quê? Palha, né? Era palha, que naquela época era muito comum as casas Casa de serem taipa. taipa, né? Naquela época era muito comum as casas serem assim, né, de taipa. E ela falou que quando olhou, ela viu, gente, uma cobra enorme que estava enroscada naquela parte ali da. Ai, só de falar me dá uma agonia terrível. E ela fala, por isso que às vezes a gente pensa que muitas histórias antigas são contos, mas não, muitas pessoas realmente passaram por essas experiências. Eu olho para minha mãe e eu fico admirada por essas coisas que ela passou, porque eu confesso que eu mesmo, para essas coisas, gente, eu sou muito fraca. E ela fala que quando ela olhou, ela viu aquela cobra, gente, descendo, porque as pessoas dizem, né, que ela tem o costume de tirar realmente a criança do seio da mãe, que está amamentando. Ela vai amamentar ali no seio da mãe, enquanto coloca o rabo dela na boca da criança. Então eu fico imaginando a situação. Só que a minha mãe chegou nessa situação de que a cobra amamentasse no seio dela por conta dela ter visto. E bem nessa hora o meu pai ia chegando. Então é o que eu falo, tem coisas que realmente é coisa de Deus, né? Meu pai ia chegando e ele correu rapidamente ali para poder resolver aquela situação. Eu fico admirada de como minha mãe passou por essas situações. Eu até falo, né? Quando eu tô falando com ela, eu falo, mãe, tu passou por uma situação muito difícil. Nessa época era muito difícil. Então, é de admirar. Por isso que eu falo, hoje em dia a gente tem muita facilidade, né? No nosso dia a dia, a própria vida da gente é mais fácil. Quando eu olho lá e vejo as histórias que a minha mãe conta, eu vejo ela como uma guerreira, porque eu, nessa situação, para mim não ia dar. E só para concluir, quando meu pai chegou, que ele se deparou com aquela situação também, creio eu que ele ficou muito assustado, então ele foi lá e resolveu. Ele espantou a cobra, mas olha, essas histórias são de arrepiar, viu? Mas e você, acredita nesse tipo de história? Você aí já passou também por essa situação? Nossa, que situação difícil.